Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos felizes que você está aqui nos assistindo mais uma vez no nosso pod cristão. E nós estamos aqui para recapitular mais uma lição, nossa lição 7. Então, se você ainda não pegou sua lição, pega, aguarde aí que nós estaremos começando logo mais. Mas antes, vou apresentar aqui os nossos convidados. Primeiramente, nós temos aqui uma pessoa que vem pela primeira vez no nosso podcast, aceitou o convite prontamente. Foi basicamente, acabou a gravação do podcast, ele ofereci para ele a chance de ele estar aqui, ele aceitou prontamente. E a outra pessoa, ela já está acostumada a vir, né? Já é uma pessoa que já vem bastante tempo aqui, já deve ter vindo mais de 3, 4 vezes aí, se for contar, eu acredito. Mas estamos felizes, primeiramente ao Carlinhos, ele é o nosso convidado especial dessa vez, né? Ele veio e aceitou prontamente pela primeira vez. Ele é diácono ali da Igreja Central daqui de Barretos, da Igreja Adventista Central aqui de Barretos. Ele também faz parte da ASA, que é um ministério que ajuda as pessoas, né, as pessoas carentes de alguma forma, tanto com a parte de alimentos, com roupas, ou alguma outra necessidade que a pessoa tiver ali. A ASA serve para ajudar e auxiliar, e o Carlinhos faz parte desse ministério também. Como também ele faz parte da escola sabatina ali também, dos professores dos adultos, né, que a lição dos adultos é praticamente a lição dos jovens, está abordando também a parte ali de Josué que nós estamos estudando. Então, para ele vai ser de boa falar. Diz o Jean que ele escreveu até um livro ali para poder falar. Mas é isso aí, estamos felizes. Também nós temos aqui a Madalena, que faz parte da Igreja Adventista do Dr. Paulo Prata, daqui de Barretos. Ela faz parte ali do Ministério Jovem, auxiliando ali no Ministério Jovem. Ela é professora dos jovens, da sala dos jovens lá, então está inteirada da lição, vai ser fácil para ela. E também ela faz parte, ela é conselheira também dos desbravadores, que logo mais aí já vai estar acampando aí também com os desbravadores. Esqueci de alguma coisa? Não? Querem dar um oi pro pessoal aí, pro pessoal conhecer vocês? Carlinhos, a primeira vez, pode dar um oi pra galera aí. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Quero agradecer pelo convite, Jonas, e dizer que a gente está sempre aí disposto, né, a estar aqui e participar da lição. É uma alegria, né, a gente estar participando. E a hora que precisar, a gente está aí para participar e agradeço pelo convite. Maná? Bom poder aqui estar com vocês. Eu fico feliz, não, eu fico nervosa com o convite, mas estamos aí para trabalhar. Vamos lá, então. Vou pedir para a Madalena fazer a nossa oração inicial para que a gente possa iniciar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, e a oportunidade que o Senhor nos dá também de estudar a Tua Palavra. Que nós possamos compreender, entender, colocar em prática, através da orientação do Espírito Santo, todas essas mensagens que o Senhor tem para nós. Amém. E que possamos sempre estar juntos de Ti, preparados para a grande volta do Teu Filho. Isso é em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Vamos lá. Na nossa lição hoje, antes, claro, se você não pegou sua lição, pega a sua lição. Nós estamos na lição 7. O nosso título é Enganos Fatais. E se você não tem a lição da Escola Sabatina dos Jovens, que é a lição que a gente está estudando, você pode abrir em Josué 9. Nós estaremos explanando Josué 9 aqui e vamos estar explicando alguns detalhes e colocando algumas coisas no nosso cotidiano para que você possa compreender e entender e que possamos aprender juntos aqui. Nós temos a nossa tirinha aí, Jean? Não temos? Presta sua lição para mim, por favor. Põe na câmera aqui para o pessoal ver a sua lição. Sim. Isso aqui. Segurei. Apareceu aí, Jean? Essa é a nossa tirinha. Nós temos ali a primeira que está escrito: Israel vai cair fácil nessa pegadinha. É a mentira tem pernas curtas e corta o nosso barato. O que essa tirinha nos remete, né? Que nos fazem entender. Não vou explicar muito, senão a gente delonga muito e acaba contando toda a história aqui na nossa lição, porque a tirinha ela deixa bem exemplificado aquela questão, né? Vamos tentar enganar para que a gente possa conquistar alguma coisa. Mas nós sabemos que a mentira uma hora ela aparece, né? E aí é aquela frase cotidiana, né? A mentira tem pernas curtas, né?
E aí você acaba tendo o quê? Um problema, e esse problema pode se tornar grandioso porque você cometeu ali achando uma mentira, achando que você ia se dar bem e chegou ao ponto que você não teve. Então, basicamente, eu tirei essa parte inicial aqui da tirinha sobre isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Carlinhos, Madá, sobre sábado aí, nessa questão da tirinha, fique à vontade aí. Senão a gente dá continuidade aqui na nossa lição. A priori a gente pensa, vou contar uma mentirinha aqui rapidinho e vou me safar dessa situação. Mas a realidade é que não tem como. No final, a mentira sempre aparece, ou às vezes a gente já até sabe quando está contando a mentira, a gente sabe. E a gente finge que, se é uma pessoa contando, a gente até finge que não, né? Fica quieto para que a mentira ela sempre vai aparecer. O que eu poderia dizer aqui é que a Bíblia ela é honesta, né? Ela relata aqui os erros, né? Que grandes homens da Bíblia aqui, né? Como Davi, como Josué, como Moisés, como que eles também erraram, né? Eles ali estavam também sujeitos a erros também, né? Assim como nós também estamos. E uma outra coisa também, a gente vê que a sociedade, né, nossa aqui, os políticos, toda a sociedade, eles querem mostrar só aquilo que realmente fizeram deles grandes homens, né? E os erros deles, eles querem apagar, né? E a Bíblia é completamente ao contrário do que a gente vê hoje, né? Mostra aqui os erros também, que os homens, eles erraram, mas se arrependeram e voltaram para o caminho correto de novo. É isso aí. E indo aqui para domingo, já puxando o gancho, o Carlinhos já nos deu a introdução, que é aquela questão, né? Aprendendo com os erros. E hoje, o que nós temos hoje? O que viraliza hoje na internet? O que nós assistimos hoje na internet? A maioria delas são gafes, são erros de gravação, são pessoas cometendo alguma pegadinha, alguma zoeira. E para quem é jogador de futebol também, quem perde aquele gol feito, né? Embaixo da trave, o cara chuta para fora e dá aquela viraliza, né? E a gente acaba não pegando aquela situação de credibilidade que as pessoas podem estar tentando demonstrar. Porque o que vai viralizar sempre vai ser aquela fofoca, ou aquela questão ruim que aconteceu, ou aquela questão que você cometeu algum erro. Por exemplo, nós estamos fazendo aqui na nossa live aqui do podcast. Cometemos uma fala ruim, a pessoa vai lá, corta o vídeo, vai postar e vai viralizar porque a gente cometeu alguma gafe aqui e isso vai se tornar uma coisa grandiosa ali para aquelas pessoas. Então, assim, nós temos até essa questão, né, o que o Carlinhos comentou, da questão dos políticos e outras pessoas renomadas, que é tentar tirar todos os defeitos, todos os problemas ali. Então, eles contratam pessoas especializadas para que isso não aconteça, né? Para que evite o máximo possível de vazar alguma notícia, alguma coisa que possa estar ali incomodando essas pessoas. Só que ali nós temos uma questão, que Deus tinha feito aquela orientação, né? Ele fez aquela aliança, ele fez as orientações e ele falou como que o povo deveria fazer e seguir. E nós sabemos que na lição passada, quando foi entrar ali para fazer a disputa ali contra a cidade de Ai, tinha se cometido um ato ali de Acã, que tinha pegado algumas coisas ali que não era propício, que Deus não tinha orientado para pegar, e ele escondeu de uma forma achando que ninguém iria descobrir, mas ele esqueceu que para Deus a gente não tem como esconder nada, e Deus já foi diretamente a ele, e ele sofreu as consequências pelo ato dele. E ele teve a chance de se arrepender. Como que ele teve a chance de se arrepender? Porque Josué deu um período para que ele pudesse arrepender até o outro dia, mesmo assim ele não aceitou. Então, que isso nos remete ali, que a gente não tem como enganar a Deus. A gente pode enganar a mim, vocês podem enganar a mim, eu posso enganar vocês que estão nos assistindo, eu posso enganar a Madalena e tudo mais, mas a Deus a gente não vai enganar. E uma hora ou outra essa situação ela vai chegar. Então, assim, a Bíblia, ela nos demonstra, igual o Carlinhos citou, toda a verdade.
E o interessante da Bíblia é que ela não só relata momentos épicos, momentos de grandiosidade, de vitórias. Não, ela demonstra os erros cometidos por líderes considerados grandes, por pessoas que são consideradas segundo o coração de Deus, como Davi, teve essas questões, os seus erros, como outras pessoas da historicidade bíblica também que cometeram vários erros ali no período deles, para que isso por que isso está ali na Bíblia? Para nos demonstrar que as pessoas elas não são perfeitas, primeiramente, na minha opinião, e também para demonstrar que, mesmo você tendo uma caminhada com Cristo ali, pode acontecer de você cometer algum erro. Só que você tem que ser humilde o suficiente para entender que você precisa recorrer a Deus para que Deus possa te purificar novamente, para que você consiga ali sair daquela situação. Então, basicamente, a lição de domingo nos remete a isso e vai citar muito sobre essa questão do que aconteceu ali com o povo ali em Josué, sobre essa questão. Quem foi essas pessoas que está na tirinha, que foi ali tentar, de uma certa forma, um jeitinho, mas escondendo a sua origem, para ver se conseguiria ali ganhar uma promessa, e nós vamos entender um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, basicamente, a lição de domingo nos remete e nos fala sobre isso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre domingo? Senão a gente dá sequência aqui. Eu gostaria de comentar, é o finalzinho aqui do parágrafo que fala, né, que o fato de nós reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos tropeços, permite que a gente erre menos, não repetir aquele mesmo erro. Então, a gente confessar, a esclarecer esses nossos erros e falhas, nos permite que nós possamos não repetir no mais. E Deus nos dá a oportunidade de um novo começo, né? Ele nos ajuda a recomeçar novamente. Muito bem. Continuando para a nossa segunda-feira, Carlinhos, pode falar aí, Carlinhos. Então, na parte de segunda-feira, né, vem aqui o título, promessa que custam caro. Aí, no caso aqui, promessas que custaram caro, né? Aqui para o povo de Israel, né? A gente vê aqui que Israel vinha de 2 vitórias, né? Jericó e Ai, né? E o povo ali de Canaã, eles estavam apavorados, né? Porque eles viram, né? Viram e ouviram o que o Deus de Israel tinha feito ali, né? Eles viram e ficaram apavorados, e a Bíblia fala assim que eles ficaram até sem chão, vamos dizer assim, nos mais fácil para explicar aqui, né? Só que ali teve 2 reações. As tribos, né, os hititas, amorreus, fariseus e heveus, eles formaram uma aliança para guerrear contra Israel. Aí aqui eu queria destacar os gibeonitas, né, que eles tinham guerreiros, né, eles eram entre os povos, eles eram respeitados, né? Só que aqui eles disseram, como que nós vamos guerrear com um Deus tão grande? Nós podemos ser o que for, mas olha o que ele fez com os outros povos, né? Então eles partiram para o engano, né? E aqui eles montaram todo um cenário, né? Um grupo de pessoas, de homens ali, se vestiram, né, de roupas velhas, sandálias velhas, prepararam até pão ali, né, embolorado, né, para enganar ali o povo de Israel, né? E eles foram, e chegando ali, né, em Gilgal, onde que o povo estava, né, o povo de Israel estava, disseram que eles eram de uma terra bem distante, né, e que eles eram servos do povo de Israel, e que eles queriam que Israel ali prometesse para eles poupar a vida deles, né, que eles seriam servos do povo de Israel. Só que ali Josué e os líderes, né, eles até questionaram ali os gibeonitas, né, mas, como se diz, conversa vai, conversa bem, convenceram, né, Josué e os líderes.
E eles acabaram fazendo um tratado com eles, de poupar a vida deles. Só que aqui, a gente vê que Josué, né, estava ali na presença de Deus, estava ali, sabia todo o contexto ali, né, e já sabia também, ou ele esqueceu, não sei, na época ali, que já havia um tratado na época de Moisés, que Deus já havia mostrado a Moisés, que não era para fazer tratado com esse povo, com os cananeus. Deus falou, vocês não querem tratado nenhum com os cananeus. Então Josué já sabia, né? Mas eu não sei o contexto que aconteceu, eles acabaram firmando essa promessa com o povo gibeonita ali, né? Então aqui eles desobedeceram a Deus por dois motivos. Primeiro, não consultaram a Deus, não oraram, né? Coisa que a gente tem que fazer até pelas mínimas coisas. E feriram o tratado que ele já sabia que não podia fazer. Então eles erraram aqui, né? Só que como a gente sabe, né, o pecado, a mentira tem perna curta, né? Uhum. 3 dias depois, eles descobriram que era mentira. Que eles participavam de 4 cidades no centro de Canaã ali, né? E quando Josué e os líderes ficaram sabendo, né, que foram enganados, amaldiçoaram eles. Falaram, por que vocês não falaram a verdade para nós? Né? E então amaldiçoaram eles, será o seguinte, nós não podemos tirar a vida, porque nós fizemos uma promessa com vocês, só que vocês vão ser escravos. E nós vamos dar 2 serviços para vocês. Vocês vão ser cortadores de lenha, né? E vocês vão ser carregadores de água para o tabernáculo, para o templo ali, né? Eu só queria destacar o seguinte aqui, né? Isso remete o que aqui os gibeonitas, eles tinham deuses que eram tão ruins que eles exigiam até sacrifício de crianças. Eles não tinham a visão que o povo de Israel e que nós temos hoje, que Deus é um Deus de amor. Justifica o que eles fizeram? Não justifica, né? Mas é o que eles aprenderam na época ali, né? Que Deus é um carrasco, que Deus exige isso e aquilo, né? Então, assim, podemos justificar o pecado dele aqui? Em parte, né? Isso aí, mais alguma coisa? Só isso. Eu acho que o ponto central mesmo aqui foi assim, eles não buscaram, Josué não buscou a orientação de Deus para se comprometer com aquele povo, né? Tem uma história interessante do pastor Miranda, que foi nosso pastor aqui de Barretos, e ele conta a história do filho dele, que o filho dele chegou para ele e falou assim, pai, olha, eu consegui um computador maravilhoso com um preço super legal e eu vou ficar com ele. Aí o pai, vai, então tá certo, tudo certo. Passou-se o tempo, ele falou assim, pai, eu vi outro computador melhor, com melhor preço, e agora eu queria ficar com esse. Aí o pastor falou para ele, não, você deu a sua palavra, que você ia ficar agora, você ganhando ou perdendo, você vai ter que permanecer com a sua palavra. E assim deve ser também nós na nossa vida. Assim, se nós nos comprometemos com alguma coisa, fez uma promessa, então, ganhando ou perdendo, nós temos que manter a palavra, porque é a forma como Deus nos abençoa. É quando nós colocamos nossa palavra e nós cumprimos com a nossa palavra. É isso mesmo. Muito interessante a gente compreender e entender como que esses rapazes ali, né, chegaram até Josué de uma forma humilde, né, demonstrando humildade ali no aspecto para tentar demonstrar que eles eram de outra nação, outro povo, e como isso remete ao nosso cotidiano, porque nós estamos passando pelas mesmas situações. Às vezes pessoas que demonstram para nós uma situação que ela é bondosa, carinhosa e tudo mais, vai chegando, e aí eis aquela questão. Quando há uma pergunta, uma proposta de contrato, a ideia sempre é que você pense primeiro para depois aceitar qualquer coisa.
Quando nós respondemos de imediato, tudo de imediato, a pessoa pergunta já, pá, direto, sim, não, não. Chega um momento que você responde, e eu acredito que todos, até vocês estavam assistindo e nós aqui, nós já respondemos algumas perguntas de imediato e depois de uns minutos a gente pensou, falou, vixe, e agora? Não vai dar certo de eu ir para o lugar, e eu respondi de imediato, não pesquisei, não observei. Sem pensar, né? Sem pensar, e agora como é que eu faço? Eu sou uma pessoa de palavra ou eu não sou uma pessoa de palavra? Se eu sou uma pessoa de palavra, eu vou ter que cumprir o compromisso que eu fiz. Senão eu vou ter que falar, ixi, não vai dar certo. Então essa questão do compromisso, de você firmar o compromisso, é interessante por quê? Porque quando você é convidado também para participar até dentro da igreja, e você é convidado para fazer uma pregação, para uma música, seja até para você abrir a igreja, você tem esse compromisso. E as pessoas estão confiando em você. E você fez ali um compromisso porque você aceitou participar. Então, quando a pessoa te convidou para participar, se você respondeu de imediato e aceitou, você vai sofrer depois, você vai falar assim, putz, agora eu cumpro ou não cumpro? Aí você vai ficar com essa incógnita. Mas se você aceitou, você não tem como recorrer, porque você aceitou participar. Então, se você aceitou, você tem que assumir o compromisso, que foi que Josué teve que fazer. Porque por mais que o povo não era o povo destinado, que eles deveriam destruir, ele não podia faltar com a palavra dele. E o erro principal é não consultar a Deus. E quando a gente não consulta a Deus, tem até a pergunta aqui embaixo também, né, que é se você teve alguma questão importante, uma decisão importante que você fez sem consultar a Deus. Provavelmente quase todo mundo já fez isso. Eu tô rindo porque isso acontece direto, porque a gente faz o importante e depois a gente quer consultar a Deus. Fala, ei, Deus, deu certo, eu fiz certo, sem consultar primeiro. Deus, isso realmente é o que vai ser bom para mim, para minha carreira profissional, às vezes, ou até para a escolha de você participar na igreja, um cargo ou qualquer coisa. Então, essa conversa com Deus, ela é muito importante. Então, o que isso demonstrou aqui na nossa segunda-feira? Que mesmo Josué tendo uma comunhão com Deus, ele tomou uma decisão errada ali e acreditou naquelas pessoas sem consultar a Deus, que pode acontecer com qualquer um que está aqui. Então, Josué cometeu um ato ali, um erro, que todo mundo pode cometer a qualquer momento. Que é a pessoa, às vezes, falar para você escolher entre Deus e fazer uma outra situação, e você, às vezes, escolher a outra situação porque você está ali no momento do calor da conversa. Não, vamos, não sei o que, esquece Deus e vai. E aí, na hora que você vê, você fala, vixe, agora. Olha o que eu fui falar. Então, muita atenção nós temos que ter nessas questões. Então, basicamente, é isso sobre segunda. Vamos para a nossa terça-feira com a Madalena. Então, como o Carlinhos já falou, que os gibeonitas, eles eram guerreiros, eles eram reconhecidos como povo forte. E esse medo deles fez com que eles, vou estabelecer aqui uma estratégia para conseguir a confiança do povo de Israel e se tornar amigo do povo de Israel, né? Mas, se eles realmente, eles tinham medo de Deus, assim como eles tinham medo dos deuses aos quais eles serviam, né? Se eles se eles reconhecessem Deus, que o mesmo Deus, o que julga, mas é aquele também que ama e que tem misericórdia pelos seus filhos. E esse mesmo Deus foi aquele que salvou Raabe, que com certeza a história dela ficou para a história dela ficou para a história deles ali no momento. Que ela fez um combinado com o povo, com os espias lá de Israel, que para proteger ela e a família, e eles honraram a proteção, e ela e a família dela foram poupados da destruição. Então, essa falta de relacionamento, de conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus de misericórdia, do Deus que resgata, do Deus que todos aqueles que o buscam a qualquer momento, ele aceita, os gibeonitas, eles, por conta da própria cultura deles, do momento deles que eles viviam, da vida, eles não colocaram isso
na ponta, na balança, para ver, não, será que eles vão nos aceitar? Né? Então, isso fez com que eles entrassem nessa circunstância também, que saiu de um povo guerreiro para um povo que serve. Né? O que mais temia eles era a vida. Então, a vida deles foi poupada, mas teve uma consequência por causa da mentira. Então, aqui, Deus, ele sempre está disposto a nos aceitar, independente da situação. E aí, o momento que ele nos resgata, com a nossa permissão, aí que ele começa o processo da transformação. Então, que nós possamos, independente do que já falamos, fizemos, que nós possamos estar abertos ao que Deus tem a nos oferecer, que é sempre estar ao nosso lado e que é sempre disposto a nos restaurar. Muito bem. Falar alguma coisa, Carlinhos? Eu gostaria de destacar, que está em Deuteronômio 10, 17, 18. Fala assim, Deus nunca excluiu outros povos de suas bênçãos. Moisés ensinou que o Senhor não trata as pessoas com parcialidade e que ele ama os estrangeiros. Aqui fala, se os gibeonitas tivessem se apresentado com sinceridade, poderia ter encontrado um lugar entre o povo da aliança. Igual Raabe, né? Raabe, ela acolheu ali os espias, né? Usou de bondade com os espias, escondeu ali e pediu, né? Ali para os espias, olha, poupe a minha vida e poupe a minha família também, né? Então a gente vê que ali uma prostituta, né, teve a visão de falar assim, não, eu vou se humilhar a esse povo, que eles falam que esse povo é um povo que tem amor, né, tal. E ali então a gente vê que o contraste, né, entre os gibeonitas e Raabe, né? Então se aqui em Deuteronômio ele é bem específico, fala que Deus não trata com parcialidade. Não é porque é rico, não é porque é pobre, não é porque é baixo ou alto, não importa para Deus, né? Ele ama todos, né? E então a gente vê que realmente vale a pena falar a verdade. Muito bem. O interessante desse contexto histórico é que, se a gente colocar como que Raabe ficou sabendo de todas as coisas que Deus estava fazendo, por questões testemunhos. Então, testemunhos chegam. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha cartas, vamos colocar assim. Era só pedras, escritos, papiros, e até chegar demorava-se dias, anos, às vezes, meses. E então, como chegava? Através de alguém demonstrar, falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o interessante sobre esse contexto é que Raabe, ela descobriu através de quem? De pessoas começando a conversar com ela. Tanto que quando chegou os espias ali, ela já estava afirmada com o que ela tinha para a cabeça dela. Eu quero ser salva, quero confiar nesse Deus, porque eu descobri, eu fiquei sabendo de tudo isso. As outras pessoas que estavam presentes sabiam? Sabia, porque Raabe transmitiu também para eles. Da mesma forma, os gibeonitas, esse nome, né? Gibeonitas, eles sabiam do histórico. Esse povo saiu do Egito, esse povo andou por 40 dias no deserto, onde Deus cuidou deles desde aquele momento e até hoje está cuidando. Passou pelo Rio Jordão, numa correnteza gigante, sem molhar os pés, porque isso vai passando. É igual a gente está aqui. E aí chegou, derrotaram o muro de Jericó, que era intransponível para a parte humana. Depois eles foram para Ai, conseguiram vencer a Ai ali, também mais uma vitória. E aí acontece, por que os gibeonitas não chegaram com humildade e falaram, nós conhecemos o Deus de vocês, queremos pedir para que ele nos perdoe, e que a gente, se ele nos perdoar, a gente poderia ajudar vocês nessa caminhada. Porque eles sabiam também que não só tinha povo de Israel ali, que tinha outras pessoas que tinham aceitado a Deus desde lá do Egito, quando começou as pragas, e Deus já estava alertando e estava falando para que os povos se protegessem, se cuidassem, para que estivessem também junto ali. Então, o que isso nos remete no nosso cotidiano? Nossa batalha hoje, nós temos muitos Josués liderando hoje na nossa batalha.
E praticamente, às vezes, nós somos o povo. Então, nós somos aí, na lição passada, falaram que acho que é 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, nós somos aí 8 bilhões de servos aí, colocando aí líderes como Josué, Moisés, líderes aí que são capacitados. E nós, como povo, estamos transmitindo a palavra. E Deus está alertando a todo momento. Da mesma forma, eu venci a cruz por vocês. Eu venci as batalhas. Eu venci o seu problema. Eu transformei você uma pessoa que era completamente desequilibrada, tinha muitos problemas. Eu transformei você. Eu te protejo. Eu choro junto com você. Eu amo você. Eu conduzo você no seu cotidiano toda semana. E ainda assim, há pessoas que estão caçoando de Deus. Mesmo depois de tanta demonstração e de tanta comprovação em tudo. E a pergunta sempre é aquela mesma. Deus descumpriu alguma promessa que ele fez? Nenhuma. Nenhuma. Não tem como ninguém provar que Deus descumpriu alguma promessa. Todas as promessas Deus fez. Então, se Deus fez todas as promessas, hoje a nossa batalha ela é grandiosa. Nós somos o público menor, cristãos são menores do que os outros públicos. Por quê? Porque as pessoas não querem aceitar. E a única coisa que tem que fazer é aceitar e seguir. Ficou mais fácil para a gente. O povo lá ainda sofria, tinha mais dificuldade. Hoje nós temos qualidade e nós temos que transparecer essa qualidade para as pessoas. Obviamente que vai dizer assim, mas não vou passar por problemas, dificuldades. Não, vamos passar. Deus não falou que não ia livrar nós de ter dificuldades, de problemas. Mas todos os nossos fardos, quando nós temos um jugo que é junto ali, quando nós temos Deus junto, ele ajuda a carregar. Agora, nós carregarmos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades sozinho, nós não conseguimos nem levantar. Nem na cama nós levanta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que ali, esse povo, os gibeonitas, eles ficaram muito atemorizados, porque por mais que sejam soldados, eles ficaram atemorizados e eles acreditaram que Deus era poderoso. Só que faltou um fator que era se arrepender. Faltou esse feeling, né? Vamos se arrepender aqui e vamos aguardar em Deus. Que Deus decidir, para nós estaremos aceitando. Só que aí eles tomaram uma outra atitude, que é a atitude que nós podemos tomar. Nós podemos ser gibeonitas. Muitas das vezes. Nós queremos chegar com um jeitinho, né? Então, Deus, fiz ali, ó. Vamos fazer um acordo aqui. Como se Deus fosse fazer um acordo com nós. Não tem como. Então, assim, os gibeonitas, nós podemos ser gibeonitas, muitas vezes. E nós podemos ser também como Josué e aceitar alguma aliança ali desnecessária que não seja com Deus. Então, nós temos esses dois lados que nós podemos ser. Então, nós temos que decidir o lado certo. E o lado certo sempre é confiar em Deus. Então, vamos orar primeiro. Vamos esperar para ver o que Deus pode nos responder aí, para que a gente possa tomar as decisões. Na quarta-feira, nosso momento hipertexto, nós temos aqui uma pergunta muito interessante, ó. Que promessas você fez a Deus e está tentando a não cumprir? Não, e você está sendo tentado a não cumprir. Eu acho que nós temos muitas, né? Pensa aí. Cada um tem a sua promessa que já fez para Deus e está tentando cumprir, mas tem alguém tentando fazer você não cumprir aquilo que você fez, a promessa que você fez para Deus. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que você cumpra nada que envolva Deus. Porque toda vez que você cumprir, ele perde. Mas toda vez que você errar, ele ri da sua cara. Então, toda vez que você sofre, eu falei isso na lição passada, toda vez que nós sofremos, o inimigo ri da nossa cara, é gargalhada. É a mesma coisa a gente tropeçar e cair, alguém dá gargalhada a gente, é da mesma forma. O inimigo ele dá gargalhada porque a gente está errando. Então, assim, nós temos que tomar as decisões. Obviamente que a gente tem o hábito, né, de, por ser
por nós seres humanos, de tomar a decisão, querer tomar a decisão à frente de tudo, né? Eu sou bom, eu consigo ver as diferenças e eu vou resolver por mim mesmo. E às vezes o ato, né, a gente acaba cometendo esses erros. Então, quando a gente coloca Deus, a gente tem uma paciência um pouco melhor, né, para resolver algumas situações. Então, por isso que toda vez a gente tem que pensar antes de responder. Aquilo que a gente não pensa e responde de imediato pode se tornar o nosso problema futuro, né? Eu queria contar uma experiência Conta aí. sobre as promessas aqui, né? Que a gente promete e não cumpre, né? Parece até mentira, mas aconteceu comigo. Eu estava doente, né? Em casa, eu morava no Barretos 2. Aí veio um pensamento assim: leve a palavra de Deus lá no repouso aqui em São Luís, na 45. E, gente, fazer essa promessa para quê? Nem conheço o povo lá, né? Não, mas faz a promessa que você vai levar a palavra de Deus lá. Eu falei, gente, mas não é possível, eu vou levar, eu nem conheço o pessoal lá, e para quê, né? O pessoal lá é doente, muitos não respondem por si, né? Mas eu acabei, no meu leito lá, estava doente, acabei fazendo essa promessa para Deus. Senhor, eu vou levar a tua palavra aqui, do André Luiz, onde que a Deise trabalhou. Fiz a promessa e esqueci. Melhorei e esqueci. Só que aí eu lembrava que tinha feito a promessa, né? De levar a palavra de Deus no André Luiz aqui. Falei, gente, ele fica me atormentando lá na minha cabeça. Aí eu trabalhava na 22, ali com a 27, 29. Eu peguei o carro, saí. Quando eu cheguei na 24, o rapaz do André Luiz, da perua, bateu em mim. Aí eu lembrei. Falei assim, gente, bati com a perua do André Luiz. É muita. Não pode ser coincidência, né? Nunca é coincidência. Aí eu falei, não, eu tenho que levar a palavra de Deus lá. Aí peguei um colega meu, que é o seu Eduardo, né? E nós fizemos lá um trabalho, né? Foi um trabalho completo, porque tinha que ser feito um trabalho muito grande lá. Mas é isso, né? As promessas, até Deus, a gente faz a Deus, como está aqui, a gente tem que cumprir. Não é só fazer, né? Pensar de fazer, mas se fizer, a palavra da gente tem que ser sim, sim, não, não e cumprir. É isso mesmo. Demonstrou de uma forma, né, para você entender que você tinha feito aquela promessa. E às vezes é demonstrado para nós também, né? A gente fez uma promessa e a gente tem que cumpri-la. E a nossa rede semântica, a palavra é verdade. Quando nós ouvimos essa palavra, que vem à mente de vocês? Convidados primeiro, podem falar uma palavra, uma frase, um contexto, fique à vontade. Verdade. Você ouve a palavra verdade, pode falar. A Bíblia diz que verdade só existe uma, né? Cristo. Cristo, ele mesmo declarou, né? Eu sou a verdade e a vida. Né? Então, hoje no mundo, né, onde as pessoas dizem, né, aqui não existe uma verdade, né, não existe uma verdade absoluta, que verdade é aquilo que você crê, né? A gente vê então que o mundo está completamente enganado, né? Existe sim uma verdade que é Cristo, e ele declarou assim que a gente tem que examinar as Escrituras, porque ela testifica de mim, né? E cuidar e ter nelas a vida eterna. Então, quem crê, né, na palavra de Deus e for batizado nessa verdade, crê na verdade da salvação através de Cristo, né? Então vai ser salvo. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que pela mim me remete a Jesus Cristo, né? Quem fala que realmente ele é verdade. E dando sequência aqui na quarta, que igual os heróis, os super-heróis, eles também contaram mentira. Jacó foi um que contou mentira, né? Até Abraão, né? Abraão contou mentira. Então, mas são grandes heróis que foram restaurados em nome de Jesus. Então, nós também podemos ser restaurados. Se nós não somos a verdade, Deus pode nos tornar a verdade, né? Sim. Em nome dele, nós podemos ser a verdade também. E viver de acordo com isso.
pode ser o maior mentiroso. Eu não sei se alguém aqui já lidou Mentiroso. com o mentiroso no sentido assim, né? Que tem que ter. Completo, mentiroso completo. É completo. Pós-graduado, doutorado. Porque E acredita no que fala, né? tem os mentirosos, que eles contam mentira que é uma doença, acaba sendo uma doença, Uhum. porque conta mentira daquilo que nem precisa. É. Mas enfim, ele vai lá e conta. Então, até você que seja o maior mentiroso, Jesus é a verdade e ele restaura qualquer coisa, qualquer pessoa, ele tem o poder de restaurar. E essa é a única verdade, que ele pode nos restaurar. É muito bem. A questão da verdade eu coloquei que é liberdade, né? E transparência também. Porque a liberdade, a Bíblia fala, né? Que a liberdade nos libertará, né? Então, assim, a verdade, ela faz as pessoas ficarem surpresas. Porque quando você fala uma verdade, você quebra a pessoa no meio. Até, vou dar um exemplo aqui. A Madalena tem os meninos dela, né? O Carlinho também tem os meninos dele. E eu falo assim, o filho, né? Quando a mãe pergunta, foi você que fez? Eu falo, não, fui eu não. Mas e quando o filho fala assim, mãe, fui eu. Ou pai, fui eu. Quebra, não quebra? Você fica sem argumento, você fala assim, agora eu falo o quê no meu filho? Eu achei que ele não ia assumir, e ele assumiu. Agora a bronca vai ser diferente. Então a verdade, ela faz com a clareza, né? Ela tem uma clareza e ela vem com uma pureza, né? Também eu coloquei aqui. E ela vai uma transparência. Então as pessoas não estão acostumadas mais com verdade. As pessoas estão acostumadas com mentira. Então quando você fala uma verdade, a pessoa fica assim, será que ele está falando mesmo a verdade? Por quê? Porque já está vindo, né? Muitas mentiras ao longo dos tempos, que é como até você fazer um ato de caridade, fazer uma bondade, as pessoas, elas também já não estão acreditando nisso mais. Então nós estamos entendendo e compreendendo como que está o pecado no mundo hoje, né? A mentira se tornando verdade. As pessoas maltratar as outras pessoas também está se tornando uma coisa tranquila, vamos colocar assim. As pessoas estão, aconteceu, já que daqui a pouco passa. E não é assim que funciona, né? Então quando você fala uma verdade para alguém, com clareza, com firmeza, a pessoa ela fica surpreendida ao ponto dela ficar até sem palavras por acreditar, falar, nossa, a pessoa realmente está falando a verdade. E mesmo se ela for pesquisar depois, por ela ter alguma dúvida, e ela vai pesquisar, ela fala assim, nossa, aquela pessoa ela falou a verdade mesmo. Pesquisei e realmente tem o fundamento que a pessoa falou. Então, as pessoas estão perdendo esse feeling, essa vontade de entender e acreditar na verdade. Verdade, verdade. Em vez de acreditar na mentira, verdade. E quando a gente se porta de maneira assim, da maneira correta, a gente procura ser o mais honesto, sempre contribuir com a verdade, isso nos afasta também de algumas situações constrangedoras. Assim, no trabalho é básico, né? Às vezes, assim, no trabalho, de repente, as pessoas ali te propõem a fazer, vamos fazer isso aqui dessa forma, que é errado, mas enfim, para ter um proveito melhor da situação. Uhum. Mas se você se porta sempre com a verdade, a pessoa já pensa, não adianta eu ir ali que não vai dar certo. Você acaba se livrando de algumas situações, e sem contar que é o seguinte, quando as pessoas precisam de algum auxílio, de alguma orientação, quem que elas vão buscar? No meio que você vive. E se você sempre se porta com a verdade, quem que você busca? Quem fala a verdade. Quem fala a verdade. Então, assim, nós aqui na Terra somos representantes legais de Deus. Né? Somos representantes. Então, como que nós estamos representando a Ele com a nossa palavra, com as nossas ações, né? É isso mesmo. Agora, quinta-feira com os meninos, para que a gente possa dar continuidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre A verdade que liberta. Pode lá, quem quiser Então, começar. liberta do que, né? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Aqui fala de quando começou o grande conflito, né? Foi quando ali, né, a gente sabe que Satanás, né, quis ser adorado também, né? Ele quis usurpar o lugar,
prerrogativa da adoração que era só de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E aqui a gente vê que, com a consequência do pecado, né? Aqui também, né, Adão e Eva ali, eles também foram enganados, né? Porque a astúcia ali, né, de Satanás, na hora de conversar com Eva, ele com certeza ele arquitetou muito bem para enganar Eva ali, né? Como que ele puxou uma conversa ali, né? Como que Deus tem dito para vocês, né? Para você, que você não pode comer de toda a árvore, né? Então ali ele fez uma pergunta, né? E assim é o pecado, bem enganoso, bem estratégico, né? E a gente tem que parar e pensar para a gente não cair hoje também, né? Tem pecados sutis, só isso aqui, né? Então as nossas escolhas vão fazendo vão fazendo o nosso caráter, né? E o mundo hoje, né, o que faz? Por não ler a Bíblia, por não considerar o que realmente é verdade, estudar ali a Bíblia, o que as pessoas estão fazendo? Estão se distanciando de Deus, né? E estão se enfiando cada vez mais no pecado, né? E nós estamos chegando aí, né, a um ponto que está ficando insuportável, né? Porque a Bíblia relata que a verdade ela não é abstrata. E ela não é igual você comentou lá. Pode ser assim, eu posso achar isso, eu posso me adaptar a uma verdade. Não, ela é concreta. Ela vem de Jesus Cristo. E somente através do estudo da palavra que nós podemos conhecer a verdadeira verdade. Então, é estar em comunhão com Jesus, é viver com Ele, é não querer ter as nossas próprias ideias com relação a Jesus, mas sim conhecer Ele através da palavra e através do relacionamento com Ele. A nossa oração, as nossas meditações, o nosso estudo da palavra vai fazer com que eu cada vez mais me aproxime de Jesus e cada vez mais Ele vai se revelando e eu conhecendo completamente Ele na palavra e para que eu não possa ser enganada. Porque senão, se nós não estivermos alicerçados na Bíblia e no relacionamento com Deus, nós vamos ser facilmente enganados. Assim como Josué, quando ele se separou de Jesus, que ele não pediu orientação, ele foi enganado. Assim como os outros personagens bíblicos também foram enganados e também enganaram, porque se distanciaram da verdadeira verdade para viver a sua própria verdade. É colocar, né, aquela questão, eu sou a verdade absoluta, né? E eu colocar meu ponto de vista, como nós estamos fazendo a lição aqui. Eu colocar o meu ponto de vista, o meu acreditar como prioridade em uma questão que eu estou conversando com todos, onde eu tenho que ouvir todas as ideias, porque o contexto, a lição ela serve muito para isso, para que a gente possa entender. E ela nos ensina que o Jonas tem uma forma de entender. O Carlinhos tem uma outra forma, a Madalena tem outra forma, e você que está em casa tem uma outra forma de entender o que nós estamos falando. E o interessante é que a sua ideia, do Carlinhos, por exemplo, da ideia da Madalena, ela pode reforçar a minha, ou ela pode contribuir ainda mais com a minha opinião. Como também ela pode fazer eu mudar de opinião, falar, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nesse ponto dessa forma, eu tinha pensado de uma outra forma, e pelo contexto, realmente, o que a Madalena falou faz mais sentido do que o meu contexto que eu tinha pensado. Com certeza. Então, isso remete ao quê? Por isso que é interessante, por isso que é importante, nós temos a escola sabatina. Porque a ideia, e você que está nos assistindo também, nós temos esse nosso podcast aqui da lição, e você colocar os seus pontos de vista também nos comentários, também nos ajuda a entender e aprender. Por isso que quem ensina aprende mais do que quem você está ensinando. Porque quem ensina, estuda, obviamente, mas quando ele está transmitindo o ensinamento, a pessoa que está aprendendo, ela pode falar de uma forma tão grandiosa que pode te ensinar. E aí você fala assim, mas como já pode? Uma criança pode nos ensinar.
Às vezes você vai conversar com uma criança, a sutileza, Deus pode usar a criança para te demonstrar uma capacidade que às vezes ainda você não pegou ainda. Você fala aquele feeling, fala, nossa, essa criança realmente falou uma coisa que eu não tinha pensado antes. Então a lição é isso. E ela, detalhadamente, como nós estamos estudando essa semana, por exemplo, do capítulo 9 de Josué, ela nos ensina muito sobre essa questão. Que nós temos o fator que a Madalena também citou sobre a questão de Josué, que se você se afasta de Deus, pelo menos que seja um pouco, você vai cometer algum erro ali que pode causar algum problema. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas quando você continua ali com a comunhão com Deus, você vai dar bem, vai dar bom. Então, o contexto bíblico é muito interessante porque não conta só vitórias, mas contra as falhas também de grandes guerreiros, grandes heróis da fé, que cometeram erros, mas se voltaram para Deus. É a mesma coisa nós temos que voltar para Deus todos os dias. E interessante é sempre isso. Então, assim, a verdade, ela está se tornando, igual eu falei, a questão, a mentira está se tornando verdade. Então, quando nós colocamos Deus como verdade absoluta, e nós colocamos Ele, nós vamos começar a transparecer. E a transparência, ela vai começar a ser na vivência do trabalho, onde a Madalena citou, foi interessante, que na hora que a pessoa for querer falar assim, vixe, eu acho que eu vou falar com aquela pessoa lá para ela me ajudar a mentir. Aí ela vai falar assim, não, a Madalena não vai falar. A Madalena não vai falar a verdade. Se eu falar para ela, na hora que se alguém for questionar ela vai falar a verdade. Aí a pessoa fala assim, essa aí eu não posso conversar. Vamos tentar conversar com outro aqui, porque esse outro aqui eu acho que dá para mim falar. Então isso faz uma grande diferença. Obviamente que isso faz também com que as pessoas elas te veem de uma forma diferente. E a questão que a Madalena falou é muita verdade também. Que quando a pessoa precisar, ela não vai em nenhuma das pessoas que ela tentou da primeira vez. Ela vai na pessoa que ela nunca conversou, porque ela conhece, ela fala assim, aquela ali vai me falar realmente a verdade. Então isso é muito interessante a gente entender. Algo mais sobre quinta? Para nós puxarmos o nosso gancho para sexta-feira. Vamos lá, então. Um caminho melhor. Qual que é o caminho melhor? O caminho que eu tenho mais espaço ou o caminho que eu tenho mais estreito, com mais dificuldades, com mais obstáculos? Qual que é mais fácil? Qual que seria melhor? O mais fácil seria o que é mais espaçado, porque eu tenho mais pontos para andar, menos trânsito, vamos colocar assim, e o caminho mais estreito ali é um caminho que é cheio de obstáculos, cheio de pessoas tentando puxar você para um lado, para o outro, e você tem que seguir a luz que está até o fim. E qual caminho é melhor? O mais espaçado ou o mais estreito? É o que a Bíblia fala, né, Jonas? Curta e apertado é o caminho que conduz à salvação. E são poucos aqueles que entram por ela. Por quê? Isso é difícil, né? É difícil você estar no meio de uma roda ali de pessoas, às vezes, falando, né, sobre vários assuntos que você não pode entrar, né, e você ficar quieto. Ou a pessoa está bebendo, você não vai beber. E a gente está numa contramão. As pessoas estão indo para um lugar e você está voltando, né? Sabendo que aquele caminho não dá para você ir, né? E por isso que a gente vê aí, né, que o mundo não conhece os cristãos, né? O mundo, a gente vê em várias partes do mundo aí, os cristãos estão sendo mortos, né? Por quê? Porque não concordam com o governo, não concordam com o que está acontecendo ali, né? Então, realmente, mas vale a pena, né? Porque a nossa pequena tribulação que nós vamos ter aqui, lá na frente, a gente sabe que é uma vida eterna, né? E aqueles que não estão fazendo isso? Vão ficar um pouquinho aqui, né? Fazendo o que quer, se divertindo, mas morte eterna. É isso mesmo. Então a questão é simples, né, para que a gente possa entender. Mas às vezes a gente se complica, né? Mas obviamente, Jonas, não houve alguma dúvida na sua cabeça alguma vez? Já. Porque nós estamos aí falando sobre a volta de Jesus há muito tempo.
E obviamente que na sua cabeça, na minha, já pensar assim, será que realmente Deus vai voltar? Só que essa dúvida, nós sabemos que quem coloca é o inimigo, e ao ponto de que você está se afastando de Deus, e o inimigo começou a colocar algumas dúvidas para você começar a questionar a Deus. E quando você quer questionar de uma forma errônea a Deus, você acaba não escutando o que ele tem para dizer para você. Então você acaba realmente se afastando e escolhendo outro caminho. Então a questão é, o caminho, por mais difícil que ele seja, esse caminho onde nós estamos trilhando, é o mesmo caminho. Vou dar um exemplo prático para vocês. É o mesmo caminho de quem começa a correr. Quando você vai começar a correr, você não vai conseguir correr 5 quilômetros direto. Correr 30 minutos direto. Não tem como. A não ser que você seja esportista já há muitos anos, e continua fazendo práticas de exercício. Se você é uma pessoa sedentária, você não vai dar conta. Não é tão simples correr 30 minutos, não é tão simples correr 20 minutos, que seja. Você precisa passar por fases. E essa fase, ela remete você ter um período base, né, onde você começa devagar, corre e faz caminhada, corre e faz caminhada, corre e faz caminhada. E esse processo que você vai fazer com que você cresça para você chegar no objetivo final, que é você correr 5 km. Só que dentro desse processo, se eu atropelar esse processo, eu vou ter o quê? Dores indesejáveis, posso me lesionar, eu posso desistir, porque eu vou falar, vixe, meu coração não vai suportar. Mas você está dando pancada no coração direto e você não está dando tempo. Então, da mesma forma, é Cristo. Se você está no caminho e Deus está dizendo para você, ó, é assim que vai fazer, você precisa seguir esse cronograma, você precisa seguir todo o trabalho que eu fiz aqui de escrita para você seguir, só que você quer escolher ir mais rápido, pular etapas, você não vai conseguir. Em vez de você se lesionar, como seria no exercício, na corrida, você pode se machucar, porque você vai pular a etapa e você pode ter um problema lá na frente que você não teve a base inicial, que é você aprender, estudando, para você poder transmitir. Então você precisa ter esse processo. Esse processo, ele é duradouro e ele é para a vida toda. O exercício físico é para a vida toda também. E as pessoas não entendem também esse contexto. Coloquei exercício físico porque eu trabalho com exercício físico, tá, gente? Mas é nada assim para forçar as pessoas a fazerem. Mas coloca na cabeça de vocês, todo o processo, ele requer que você tenha uma base, depois você tem um período que você vira uma pessoa intermediária, depois você vira uma pessoa já avançada, e você vive uma questão de manutenção, que é você se manter ao longo do tempo sem desistir. Então esse processo ele é longo, ele não é rápido. Então para você continuar seguindo no caminho de Deus, ele tem a mesma forma. Se você parar de estudar no meio do caminho, você vai cair para um lado ou para o outro. Porque você vai escolher um lado ou outro. Então, os dois lados é do inimigo. O centro é Deus, você vai escolher um dos lados. Aí, beleza, Jonas, eu caí. O que eu faço? Lembra da ovelha perdida? O pastor, ele foi na única ovelha. Então, nós temos outras pessoas no caminho. O pastor vai voltar. E quem que é o pastor? Jesus. Vai voltar. Aí ele vai voltar, vai olhar para o Jonas e vai falar assim, Jonas, vem, dá a sua mão. Vou colocar você no caminho. E aí você vai questionar a Deus, mas Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus vai falar assim, não, tudo bem, eu sei o que você fez. Não tem problema. Sabe o que você faz? E eu citei isso já no podcast, foi até o pastor Fernando Iglesias que falou, que é quando você tem para oferecer a Deus apenas as migalhas, que é você, e Deus pega e fala para você assim, vai lá, junta as migalhas todas e me entrega. E ele vai fazer uma pessoa melhor do que você já era. Então, se você caiu para o caminho,
fica tranquilo, mas não demore. Volte, peça para Deus salvar você. Estenda a mão para ele vai estar pronto para te salvar, porque você pode ser uma ovelha perdida, mas ele ama tanto você que ele vai puxar você de volta. E quando ele puxar você de volta, ele vai colocar você no caminho. E provavelmente você vai estar mais forte do que muitas outras pessoas que estão no caminho. E você vai ser um alicerce para ajudar essas pessoas que estão no caminho a compreender que você errou, e você vai demonstrar isso nos seus testemunhos, e você vai colocar assim, olha, eu errei, não vale a pena, eu passei por essa situação. E aí a pessoa vai falar assim, nossa, realmente, ele passou por essa situação, então ele tem uma experiência nisso, e você vai falar assim, não, vamos continuar aqui. Então esse é o nosso cotidiano, nós fazemos isso e muito. Então eu coloquei o ponto da corrida, porque é a mesma situação. Eu tenho experiência, pelo que eu já passei nas corridas. Eu transmito essa experiência para as outras pessoas. Aí as outras pessoas falam, nossa, vai dar certo? Dá, segue, vai dar certo. Então, por exemplo, minha prima começou a correr, corria pouco tempo, já cansava, não conseguia correr por muito tempo. Falei, vamos treinar, você quer fazer a corrida de 5? Então vamos. Só que você vai seguir certinho. Ela seguiu certinho e ela correu 5 km. Por quê? Seguiu certinho o cronograma. Não pulou etapas. E ela conseguiu, está feliz, quer continuar, porque isso faz com que a gente continue. Então é a mesma coisa. Você vai conhecendo a Deus de uma forma que a gente está estudando aqui, por exemplo, e você quer conhecer mais, e mais, e mais. Aí o que você vai fazer como discípulo? Transmitir, transmitir, transmitir. E quando você vai transmitindo para as outras pessoas, o que vai acontecer? Outras pessoas também vão vir. Então é basicamente isso que nós temos que focar e entender. E para a gente finalizar sobre o contexto de tudo, é que a gente tem que entender, ou a gente pode ser os gibeonitas, ou a gente pode ser Josué. E a gente tem dois fatores. Gibeonitas, nós temos que pegar o ponto. Qual que é o ponto positivo dos gibeonitas? Eles sabiam a grandiosidade de Deus. E o ponto que a gente não tem que ter é tentar enganar a Deus. Então nós temos que ter gibeonitas ao ponto de entender e compreender a grandiosidade de Deus, de tudo que ele já fez por nós e de tudo que ele já fez pelo mundo inteiro. Então nós pegamos esse ponto forte ali, o ponto certo. Da parte de Josué, o que a gente tira do ponto dele? Primeiro, se você faz uma promessa, você deve cumpri-la, certo? Só que você tem que tomar cuidado com a promessa que você vai fazer, é a segunda parte que eu quero dizer para vocês. Então, assim, promessas. Se você fez uma promessa para Deus, cumpra. Se você fez uma promessa para alguma pessoa, para ajudar, para fazer alguma coisa boa, cumpra. Só que tome cuidado com a promessa que você vai fazer, para um ponto de você não se arrepender de ter feito essa promessa e ter que cumpri-la. Então, são dois pontos e dois fatores que eu pego para a gente poder finalizar a lição e para que a gente possa entender. O caminho, nós já sabemos. Então, nós temos o caminho e Deus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse é o caminho. E que nós possamos entender e compreender que nós temos que seguir este caminho. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Pode falar. Com relação aí às promessas que você está comentando, né, Jonas? A única as promessas que se nós nos comprometermos, mas que vai contra os princípios de Deus, aí a gente, né, pode não fazer, porque se você fez alguma coisa que vai fora os princípios de Deus. Tem que ser tudo no princípio cristão mesmo de Deus ali, tudo que está escrito biblicamente. Se sair fora desse contexto, aí você sai fora. Por isso que tem que pensar para responder. Por isso, cuidado. A psicologia fala que a melhor coisa, quando alguém te pede alguma coisa, é falar não. Porque aí você vai para casa e você avalia, eu posso, eu não posso. Você fala, vou pensar. Exatamente, que aí você... Depois eu te respondo. Exatamente. E é isso que a Madalena falou, é crucial. Biblicamente, para Cristo, tá? Promessas para Cristo. Promessas vãs, assim, você esquece. Para Cristo, promessa tem que ser cumprida. Pode ir, Carlinhos, mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Só, assim,
dizendo o seguinte, que a gente, como nós comentamos aqui, nós temos que pensar antes de firmar alguma coisa, antes de falar, né? Muitas vezes, igual você falou, né, a gente faz ali uma promessa e depois a gente vai pensar. Então é até melhor falar, ó, vou pensar, vou estudar, né? Ah, mas resolve. Não, deixa eu pensar. Deixa eu pensar, porque eu não sei. Eu tenho que analisar se eu posso, se eu não posso. E se eu te falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falar que não dá para fazer, não dá para fazer, né? Então a gente tem que pensar como cristão, né? A palavra sim, sim, não, não, né? O que passar disso vem do maligno. Então se eu falo que vou fazer e depois eu descumpro, fica muito mais feio, né? Eu estou aprendendo isso, né? Eu estou, vamos dizer assim, que eu sou mais velho aqui, Todos né? nós estamos aprendendo. Mas você tem que Estamos aprendendo. aprender, né? Todo dia nós estamos Todo dia aprendendo um pouquinho aprendendo aí. mais. Vou pedir para o Carlinho orar para que a gente possa finalizar. Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado sempre ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um estudo da lição, agradecer porque mais um pouco nós podemos aprender e colocar em prática, e pedir que abençoe cada juvenil, cada pessoa que assistiu aqui a mensagem, que você possa derramar as tuas bênçãos, o teu Espírito Santo sobre cada um deles, e possa abençoar nós aqui também, nossos familiares também. Nós não somos dignos, mas oramos em nome de Jesus, o nosso Deus e o nosso Salvador. Amém. Amém. Se você ficou aqui com a gente até o final, já curte, compartilha com os seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para cada vez que nós postarmos alguma live, você esteja recebendo para que você possa estar assistindo. E quero convidar você para estar na nossa próxima lição, nossa lição 8, com o título O Dia em que o Sol Parou. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse título, fique com a gente na próxima lição. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado aí.